chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Muito bem, nesse momento é o momento da reflexão bíblica, é o momento de nós entrarmos nas revelações da palavra do Senhor. Ontem eu estive na congregação Monte Sião, ali na comunidade do Branquelândia, e o Senhor falou conosco através de uma palavra revelada de uma forma especial. E eu quero compartilhar esta palavra com os irmãos através desta programação. Já quero abraçar nesse momento o presbítero Elivaldo, dirigente daquela congregação ali no Branquelândia. Hoje, presbítero Júnior, nós vamos falar sobre a sepultura de Jesus. Hoje nós vamos falar aqui um pouco sobre o corpo de Cristo. Marcos, capítulo de número 15, versículo de número 42. Marcos, capítulo de número 15, verso 42 a seguir. Se porventura você tem Bíblia na sua casa, eu quero que você pegue a mesma nesse momento e deixe aberta, por gentileza. Nós vamos aqui trazer uma mensagem expositiva, versículo por versículo. Versículo de número 42, nós vamos aqui, mais o presbítero, fazer uma leitura alternada. Eu leio um versículo, ele lê outro, e assim sucessivamente. Então vamos lá? E chegada a tarde, porquanto era dia da preparação, isto é, a véspera do sábado. O José de Arimateia, senador honrado, que também esperava o reino de Deus, e ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. E Pilatos se admirou de que já estivesse morto. E chamando o centurião, perguntou-lhe se já havia muito que tinha morrido. E, tendo-se certificado pelo centurião, deu o corpo a José, o qual comprara um lençol fino, tirando da cruz, o envolveu nele e o depositou no sepulcro, lavrado numa rocha, e revolveu uma pedra para a porta do sepulcro. E Maria Madalena e Maria, mãe de Jesus, observavam onde o punham. Graças a Deus. Então quero que você preste atenção nesta mensagem. Presbítero Júnior, este acontecimento aconteceu na sexta-feira à tarde. Esse é o primeiro ponto. Verdade, pastor. Um ponto bastante interessante para observarmos, né? Isso. Então, aconteceu esse acontecimento sexta-feira à tarde, sendo que os judeus já estavam se preparando para o sábado, porque era comum, e como hoje também, para muitos judeus, a preparação se dava na sexta-feira, porque às 6 horas da tarde ou 18 horas, eles já iniciavam o sabate, o sábado consagrado. Então eles estavam se preparando já para o sábado, né? Para o sábado, os judeus. Então, chegando à tarde,
porquanto era dia da preparação, ou seja, sábado, isto é, a véspera do sábado. Então este acontecimento aconteceu na sexta-feira, pela tarde. Interessante observar, né, pastor, que o dia do judeu começa às 6 da tarde, de um dia para 6 da tarde da manhã, né? Isso. Ou 6 da manhã do outro dia. Do outro dia, justamente. Verso 43. Chegou José de Arimateia, vírgula. Esse José, Arimateia, presbítero Júnior, era uma província de Israel. Uma província de Israel. Ele era senador e, diz o texto aqui, honrado. Então ele tinha um cargo De confiança. de né? confiança. Então ele era senador nesta província De Arimateia. de Arimateia. Por isso que ele recebe o apelido José De Arimateia. de Arimateia, porque ele era senador Nessa cidade, né? nesta província, nesta cidade, porém era um homem honrado. Era um homem de prestígio. Era um homem de prestígio, que também esperava o reino de Deus. João diz que ele se tornou discípulo de Jesus. João escreve, os 4 evangelhos mostra essa história. E João escreve dizendo que ele tornou-se discípulo, como também Nicodemos Tornou-se discípulo de Jesus. de Jesus. Então vejamos bem. Ele era senador, tinha um alto cargo nesta província chamada Arimateia, era um homem honrado por Deus. Isso aqui é bom a gente frisar isso aqui, porque nos dias que estamos vivendo, existem muitos senadores aí que não são honrados, não têm honra. Nenhum de caráter ilibado, né, pastor? Justamente, tinha um caráter ilibado, um homem que fazia a diferença nos seus dias. Mas também ele esperava o reino de Deus. Ou seja, ele tinha a esperança de um dia que o reino de Deus se manifestasse. E o reino de Deus tinha que se manifestar através do Messias. Então havia uma grande expectativa que o reino de Deus, o Messias, que significa o enviado, o Cristo, o ungido de Deus. E ele acreditava que o reino de Deus estava perto. E ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Dá para entender que ele tinha um prestígio muito alto com Pilatos, né? Isso. Agora, ninguém dos discípulos, dos seguidores de Jesus, meu caro irmão e amigo, não tiveram a ousadia, a coragem de pedir o corpo de Jesus, porque o corpo de Jesus está na cruz, está no Gólgota, no lugar da caveira. Está entre o ladrão da direita O ladrão da da esquerda. esquerda. O corpo de Cristo está lá. Ninguém teve a coragem, a ousadia de se apresentar diante de Pilatos e dizer assim: eu quero o corpo dele, eu quero sepultar o corpo de Jesus. Ninguém, os discípulos, os seguidores. O que eu acho interessante, pastor, que os discípulos deveriam fazer isso, né? Que andaram com Jesus, que estavam com Jesus, mas alguém de fora, que não tinha nenhuma ligação com Jesus, digamos assim, ele foi lá com coragem, pediu o corpo de Jesus. Muito bem, mas tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Não era todo mundo, presbítero Júnior, que tinha acesso a Pilatos. Quem era Pilatos? Ele era o governador. Ele estava ali representando Roma. Era um representante legal de Roma, porque nesta época todas as cidades de Israel estavam debaixo da tutela, estava à mercê de Roma. Então, para falar com Pilatos, é como se hoje fosse falar com o governador do nosso estado. Não é fácil falar com o governador.
Não é fácil falar com o presidente Verdade. da República, nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Então, esse homem teve ousadia. Ousadia aqui é coragem, é determinação. Ele colocou a vida dele em risco. Ele colocou o cargo dele de senador em risco. E ele foi pedir o corpo de quem? De Jesus. Pediu o corpo de Jesus. Eu já vejo aqui, presbítero, um homem que investiu no corpo. Nós vamos chegar nesse item. Porque será que nós estamos dispostos a investir no corpo? E quem é o corpo de Cristo hoje? A igreja. Aleluia. Então esse homem aqui, ele invertiu. Ou seja, será que nós estamos dispostos a dar a nossa vida pelo corpo de Cristo? Verdade. O pastor, ele foi intrépido e também ele foi com temor e tremor, né? Já que ele não era qualquer um que chegava Não. diante do governador de toda a Judéia, né? De toda a Judéia, justamente. Pilatos. E ele pediu o corpo de Jesus. Aí o verso 44, meu caro irmão, amigo, não saia dessa live. Você puder compartilhar, compartilha, porque nós estamos aqui mergulhando nas revelações de Deus. Toda manhã Deus fala conosco de uma forma especial. Já no verso 14 diz assim: E Pilatos se admirou de que já estivesse morto. Então, Pilato ficou admirado. Jesus já morreu? Tão rápido assim? Tão rápido? Ele ficou admirado. Não é possível. Que ele já morreu. Não acreditou, né? Ele não acreditou. Ele não acreditou. É por isso que não quebraram os ossos de Jesus. Uma profecia se cumpriu. Nenhum dos seus ossos será quebrado. Porque quando alguém estava na cruz e demorava, eles quebravam os ossos. Os soldados romanos, eles eram cruéis. Terríveis, né? Terríveis. Carrascos. Muito bem. E Pilatos se admirou de que já estivesse morto. Mas está morto não? Agora vejamos bem. E chamando o centurião, perguntou-lhe se já havia muito que tinha morrido. Ou seja, ele chamou nesse momento, presbítero Júnior, o comandante, o general. A palavra centurião significa um homem que tem 100 soldados ao seu dispor, né? Ao seu dispor, a sua disponibilidade. Então, ele não chamou um soldado, ele chamou o cabeça, ele chamou o líder, ele chamou o general. General, eu quero que você venha certificar se realmente Jesus já morreu. E ele foi certificar. Ele foi averiguar se Cristo, Jesus, o Messias, o Jesus de Nazaré, já estava morto. E tendo-se certificado, verso 45, e tendo-se certificado pelo centurião, deu o corpo a José. Ele deu o corpo a José. É por isso que um dos soldados romanos pegou a lança e com a mesma deferiu do lado direito de Jesus para ver se ele já estava morto. Então observe bem aqui essa sincronização dessa conversa, esse diálogo entre Pilatos, José de Arimateia e o centurião, conversando sobre o corpo de Cristo. Observe bem que José de Arimateia, ele está preocupado com o corpo do seu Senhor, aleluias, aleluia, com o corpo do seu mestre. E dizer uma coisa, que José de Arimateia, ele não foi aquele discípulo que andou 24 horas com Jesus, ele só teve um encontro. Foi diante a cruz, né?
Não foi antes. Foi antes. Foi antes. Foi antes que ele teve um encontro, como Nicodemo só teve um encontro. Isso. Ou seja, tem pessoas que dizem que está andando com Jesus, mas nunca foi transformado, nunca foi mudado. E José, uma vez só, se encontrou com Jesus, Foi transformado. foi transformado ao ponto de lutar pelo corpo, de investir no corpo, de se sacrificar pelo corpo. A cabeça dele ali praticamente estava numa bandeja. Tava prêmio, né, pastor? Muito bem. Então, o soldado foi, o presbítero Júnior certificou. No momento que ele pegou a lança, cravou em Jesus, realmente ele está morto. Aí ele volta. Volta e diz para Pilatos: Pilatos, esse Jesus aí Tá morto. está morto. Aí foi o momento que deram o corpo Para José. para José. Aí José sai da presença, preste atenção, o negócio vai estreitar aqui na revelação. José sai da presença de Pilatos, no versículo de número 46, o qual comprara um lençol fino. Olha só, Que investimento. que investimento. Então ele comprou um lençol fino. Essa palavra fino no original significa caríssimo. Que investimento. Ele está investindo no corpo. Não posso deixar o corpo de Jesus assim. De qualquer maneira, não precisa. Não. O corpo do meu mestre, não. Então ele comprou um lenço fino. Tirando da cruz, ele foi lá na cruz. Olha só, irmãos. Aleluias. Você pode glorificar o nome de Jesus? Ele foi na cruz. Não, eu vou tirar o corpo do meu Senhor, do meu amado. Tirou o corpo de Jesus da cruz. E tirando o corpo de Jesus, com certeza, presbítero Júnior, ele lavou o corpo. Com certeza. Deu um banho. Isso, tirou o sangue. Tirou o sangue. E há um detalhe aqui, presbítero, que para tirar o corpo de Jesus não foi fácil. Por quê? Ele estava pregado, né? Muito bem. Jesus estava apregado na cruz. Os dois braços, os dois pés. Os dois pés. Né? E hoje, se a gente for olhar, eu acho que o prego era bem, além de ser grosso, né? Era de 25 a 30 centímetros Isso. de comprimento. Era difícil tirar, né? Deu um trabalho para tirar Muito o corpo bem. de Jesus. Era um prego aí acima de 6, 8 polegadas. Verdade. Então não foi fácil. E diga-se de passagem, estava no monte, estava no Gólgota, mas ele foi lá, fez questão de tirar. Eu vou tirar o corpo do Rei dos Reis, do meu Senhor. Aí ele tirou o corpo. Diz aqui o versículo de número 46. Ele envolveu nesse Lençol fino. lençol fino, que até hoje chama esse lençol de, ele é conhecido como sundário. Eu tive uma expedição em Belém, uma semana teve a expedição lá num shopping Grão-Pará, e quase todos os dias eu ia lá aprender concernente esse manto, esse lençol que envolveram o corpo de Jesus, que quem envolveu foi José de Arimateia. E é uma réplica, muito, a gente vai estudando a mancha do sangue, a gente vai estudando. Então, se você puder pesquisar isso sobre o sundário, o lençol que Arimateia cobriu o corpo de Jesus, você vai tirar lindas mensagens. Mas aqui já é outra mensagem, né? Oh, glória a Deus. Depositou num sepulcro lavrado numa rocha. Olha só, presbítero Júnior, Jesus não foi enterrado.
José de Arimateia comprou uma rocha e ele lavrou. Naquela época não se utilizava os mecanismos dos dias atuais, eletrônicos, hidráulicos, não, era tudo manual. E esse sepulcro aqui foi lavrado. Que trabalho, né? Que trabalho. Se chama, o que se chama isso aqui? Investimento. Aleluias. Investimento. As pessoas querem conquistas, vitórias, mas elas não querem investir, Júnior. Verdade. Eu comparo assim como se fosse uma faculdade, né? Muito bem. A pessoa, ela não quer investir, quer se formar, mas não quer investir. Não quer investir. Quer ser alguém, mas não investe. Não investe. É como uma pessoa que quer os dons espirituais, mas não investe a busca desses dons espirituais. No jejum, na consagração, na oração. Então, observe bem que José de Arimateia, ele mandou lavrando uma rocha, envolveu uma pedra para a porta do sepulcro. Depois que ele colocou o corpo de Jesus dentro dessa rocha, essa rocha que foi lavrada manualmente, ele coloca o corpo de Jesus já envolvido nesse lençol fino. Aí ele coloca uma pedra na porta do sepulcro. Pronto. Lacrou o sepulcro. Lacrou. Presbítero Júnior, nós podemos aqui extrair muitas lições, né? Muitas lições maravilhosas. A gente não fala a respeito de José de Arimateia. Verdade. Mas ele foi um discípulo que teve a sua parcela de contribuição para com o Senhor Jesus. E eu digo sem medo de errar, no momento mais crucial. Pastor, ele chegou, digamos assim, que ele fez um alto investimento e ele entendeu o mistério de Jesus na terra, o ministério de Jesus na terra, coisa que os seus discípulos que andaram com ele não tinham entendido. Não tinha entendido. Falou muito pouco com Jesus, mas foi o suficiente. Porque em João mostra que houve um parceiro, e esse parceiro, Nicodemos. Tanto Nicodemos como José de Arimateia fazia parte do Sinédrio. Isso mesmo. Fazia parte do Sinédrio, né? Tinha um status, né, pessoal, no governo e também na religião, né? Na religião judaica. Eu fico assim muitas vezes, tem crentes, tem cristãos que têm a mente fechada. Tem a mente fechada concernente à política. Pessoal, o problema da política é a politicagem. Mas a política, ela sempre existiu e sempre vai existir. O que significa política, Júnior? A política, ela tem o significado de trazer a ordem, o bem-estar. A política, ela tem uma visão para o município, para o estado, porque a política de hoje, ela está se corrompida, mas a política sempre existiu. Verdade. Então, esse homem, sendo um senador, ele demonstra que ele era honrado, ou seja, um homem, como você diz, de caráter ilibado, um homem diferenciado naquela época, e ele se tornou um discípulo de Jesus. Fazia diferença entre os governadores, né, pastor? Porque ele fala assim, um senador honrado, né? Um senador honrado. Dá para ser político e ser honrado. E ser honrado, não ser uma pessoa corrupta. Então, preste atenção. Esse homem,
de alto escalão, eu posso dizer assim, ele não hesitou, hipótese alguma ele hesitou para não fazer algo pelo corpo de Cristo. E muitas pessoas, elas não têm esta visão, porque cada um, Deus dá uma tarefa. A tarefa, quem sabe, dos discípulos foi até no pé da cruz. Então eles não tiveram mais acesso para retirar o corpo de Cristo, mas Deus levantou alguém. Deus sempre vai levantar pessoas como José de Arimateia. Pode ser um momento crucial, pode ser um momento mais difícil da vida de alguém, Deus vai levantar, porque Deus sempre vai levantar os seus Arimateias. Verdade. Glória a Deus. No momento certo, né, pastor? No momento certo. Então nós não podemos excluir, presbítero Júnior, as pessoas, achar que elas não têm um valor algum. Eu sempre digo, não subestime ninguém. Eu digo sempre também, trate a pessoa bem hoje, porque amanhã você não sabe quem será ela. Verdade. Uma vez eu estava pregando, eu disse, só irmãos, aproveite para tirar foto, que amanhã você não sabe se você vai ter oportunidade de tirar foto comigo. Aproveite aqui para você comprar meu DVD, meu CD, porque amanhã você não sabe, né? Então, ninguém pode subestimar alguém que está do lado. Eu não sei quem será o Senhor amanhã. Isso é verdade, pastor. Nós não sabemos. Então, muitas vezes a gente olha para alguém na igreja, dentro de uma empresa, um trabalho, isso aí é inútil. Não. No momento certo, ele vai agir de acordo com aquela necessidade. E José de Arimateia está provando que ele está investindo no reino, né? No reino de Cristo e no corpo de Cristo. No corpo de Cristo. Aí nós vamos finalizar esta revelação agora. Presbítero Júnior, você, todos nós, será que realmente nós estamos investindo no corpo de Cristo? No corpo de Cristo? Que ponto nós podemos investir no corpo de Cristo? Será que nós estamos dispostos a nos sacrificarmos, como fez José de Arimateia, pelo corpo de Cristo? O corpo de Cristo hoje é a igreja. É a igreja. Será que a gente está investindo na igreja do Senhor Jesus como um organismo vivo, né? O corpo de Cristo na terra? Será que nós, como cristãos, servos do Senhor, estou mergulhando aqui na revelação que o pastor está trazendo, né? Será que nós estamos investindo no corpo de Cristo como deveríamos investir, a ponto como José de Arimateia investiu? Muito bem. Então ele não hesitou. Ou seja, sendo um homem de alto escalão, governador, ele teve, senador, melhor dizendo, ele teve a preocupação. Então eu vou conversar com Pilatos, sem nenhum problema. Ainda que ele possa me dizer não, mas eu irei, né? Eu irei falar com ele. E quando chegou lá, Pilatos ficou admirado. Já morreu? Mas esse Cristo já morreu tão rápido. É que ele tinha pressa, né, pastor? Glória a Deus. Meus irmãos, meus amigos, para a gente encerrar, vamos pegar essas qualidades de José de Arimateia e vamos aplicar no corpo de Cristo. Vamos dar a nossa vida pela igreja, pelo corpo de Cristo. Vamos investir não só espiritualmente, Júnior, mas aqui ele investiu também materialmente, financeiramente. O que ele investiu aqui? Vamos analisar aqui. Primeiramente, ele investiu espiritual. Como, pastor? Ele se entregou a Jesus. Ele acreditava que aquele corpo que estava ali
Não era simplesmente um corpo, mas era o corpo do seu Redentor. Redentor. Porque ele estava esperando o reino De Cristo. Né? de Cristo. Então ele investiu espiritualmente. Outro investimento que ele teve, tempo. Ele saiu da província de Arimateia e ele foi a Jerusalém, que Pilatos estava Em Jerusalém. em Jerusalém. Ele foi para conversar, ele investiu tempo. Então quando você está lendo a Bíblia, orando, se consagrando, você não está perdendo tempo, você está investindo. Terceiro lugar, ele investiu financeiramente. Olha só, ele comprou um lençol fino, caríssimo. O que foi que ele fez mais? Ele comprou uma rocha Uma rocha e mandou lavrar para fazer o sepulcro. para fazer o sepulcro. Então ele teve esses 3 Investimento investimentos: espiritual, financeiro e do tempo. Né? e do tempo. Você está disposto a investir espiritualmente no corpo de Cristo? Você está disposto a investir o seu tempo? Mas tem gente que diz assim: eu não tenho tempo. Pastor, eu não tenho tempo para trabalhar. Eu não tenho tempo para visitar, não tenho tempo para evangelizar. Eu não tenho tempo para ir na igreja. Eu não tenho tempo. Você conhece pessoas assim, Júnior? Conheço, pastor. E olha que o tempo ele é dividido em 12 horas, né? Muito bem. Eu não tenho tempo. Por quê? Porque o tempo, já que você dividiu o tempo em 12 horas, existem 2 tipos de tempos. O tempo, O Cronos e o Kairos, né? o Kairos. O tempo, Kairos é o tempo, De Deus, e o tempo Cronos. do homem. Então o homem só fica no tempo dele. Dizendo, não dá, não posso, não tenho tempo. É o tempo humano. Mas você tem que entrar no tempo De Deus. de Deus. Que é o tempo predeterminado para que Deus possa abençoar a sua vida. Oh, que maravilha! Então, você precisa investir no seu tempo. Daniel era um homem que soube dividir o seu tempo. Orava 3 vezes Ao dia. ao dia, mesmo sendo o quê? Senador, governador. Olha que mistério! Da mesma forma, José de Arimateia. investiu. Ele deixou as suas obrigações, os seus deveres, e ele foi investir No reino. no reino. Tirou um tempo. Aí você quer ser abençoado, você quer ser agraciado, você quer ver Deus agir na sua vida, mas você diz que não tem tempo. Eu não tenho tempo de ir na igreja, não tenho tempo de fazer a obra, não tenho tempo de trabalhar numa construção, eu não tenho tempo. Você vai continuar sempre no tempo seu, no tempo Do homem. do homem. Por isso que você não vê o agir de Deus, porque você não dá liberdade para Deus operar, liberdade para Deus fazer milagre na sua vida. Então, se você quiser ver Jesus ressuscitando na sua vida, olha só, se você quiser ver a glória de Deus, faça como José, De Arimateia. invista No corpo de Cristo. no corpo de Cristo. Por último, investimento financeiro. Então você precisa investir financeiramente. Tem gente, Júnior, que tem a mão fechada, não dá nada, não devolve nada, não entrega oferta na casa do Senhor, não devolve os dízimos na casa do tesouro. Ele não investe financeiramente. Então a gente percebe aqui que José de Arimateia não teve pena e nem dó de investir, mas ele investiu com amor, com alegria. Eu faço aqui uma conjectura, presbítero Júnior, que no momento que ele foi lá pedir o corpo, ele foi com aquela alegria, com aquela convicção: eu quero abraçar o corpo de Cristo, eu quero tirar da cruz. E eu penso que foi ele mesmo que tirou o corpo de Cristo da cruz. Ele abraçou o corpo de Cristo naquele momento, lavou o corpo de Cristo, envolveu o corpo de Cristo no lençol fino que ele comprou. Que maravilha, irmãos! Ou como eu queria ser José de Arimateia.
Eu acho interessante, pastor, que esses 3 investimentos, eles andam juntos, né? Muito bem. É um triângulo, é um trio, E não anda separado. né? Não adianta somente investir o tempo se você também não investiu espiritualmente. O espiritual. E também se você, conseguinte, você não investir no material financeiro, né? É os 3, digamos, 3 pilares, né? 3 Muito pilares para que você possa investir no reino do céu. É como se fosse uma pirâmide, né? Isso. Mas não dessas que estão fazendo por aí, né? Verdade. É tríplice. É a tríplice. Muito bem. Então, o ápice dessa mensagem, o tema dela se chama investimento no corpo. Pronto, é o tema. Investimento no corpo. Então, meus irmãos, meus amigos, vamos investir no corpo. Vamos investir no corpo. E o corpo de Cristo também, ele é espiritual e Material, físico, físico, como a gente falou naquele dia. Físico e espiritual. nós precisamos investir espiritualmente, precisamos dar o nosso melhor, nosso tempo, nossa disponibilidade, mas precisamos também investir financeiramente. Glória a Deus. Verdade. Que Deus possa abençoar você de uma forma especial.